e um divisor de água na vida deles, principalmente na vida de Esther, pela primeira vez, que eles possam de fato desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem feito e contribuir, Senhor, que eles se sintam úteis, despertam os dons que há neles, que possamos aqui também beber do que eles têm para nos dar. Colocamos diante do Senhor mais uma vez esse desejo do coração nosso, né? Abençoamos a sua esposa que ficou no Brasil. Amém. E que Elaine, isso. Elaine, que o Senhor guarde a sua vida, e oramos para que a tua vontade seja feita no teu tempo. Amém, Jesus. Apresentamos o desejo diante do Senhor, mas a última resposta pertence ao Senhor. Amém. E oramos e confiamos nessa palavra e no tempo que o Senhor trabalha. Amém. Nós queremos, como igreja, diante do trono, abençoá-los. Amém. Dizer que eles são bem-vindos, muito bem amados aqui nesse lugar. Os Amém. abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, querido. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, gente, linda minha filha, né? 16 para 17 anos. É a mãe, tá? Graças a Deus parece com a mãe. Glória a Deus. Como o pastor falou, nós viemos aqui em 2020, mas já em contato desde 2019. Apresentados aí pelo Gustavo e um amigo em comum, o Marcelo Albuquerque. Retornamos em 2022, ficamos um mês e cá estamos novamente, 2025. E já vou falar por que a esposa não veio, mas ela está bem. Ela viria, mas ela está bem, agora está bem, está ficando cada vez melhor. E a Estezinha veio com o papai dela. Deus é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. Independente da circunstância, da situação, que nós possamos estar vivendo, a natureza de Deus não mudou. Em essência, Ele é amor e Ele é bom. Eclesiastes capítulo 7, verso 14. Vamos lá? Agora de óculos. Os pastores já brincaram bastante e a gente sabe, com o passar do tempo, as vistas embaraçam mesmo, né? A gente veio aqui, primeira vez não tinha óculos, da segunda vez não tinha óculos, agora da terceira tem que ter óculos. Cortei bastante aqui porque estava tudo, sabe, ficando branquinho. A gente vai tentando assim, dar uma ajeitada, mas o tempo, ele é implacável. Mas é bom a gente passar o tempo na presença do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, verso 14. Deus tem para mim, para você e para nós uma mensagem que eu creio vai nos instruir, vai nos alertar e vai nos responder a respeito de muitas coisas que é natural a gente, como gente, questionar. Eclesiastes capítulo 7, verso 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Se eu fosse pregar de forma temática, seria assim o tema: dias bons e dias maus. Todos nós estamos sujeitos a eles. Li esse texto, mas quero citar outro, do mesmo livro, de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 2. A palavra diz que tudo acontece igualmente a todos. E lá diz ao justo e ao injusto, a pessoas boas e a pessoas perversas, ao que sacrifica, ou seja, aquele que adora a Deus, aquele que cultua a Deus, e aquele que não adora a Deus.
Algumas pessoas entendem, de forma equivocada, que a partir do momento que se entregou a Jesus, se arrependeu e o confessa como Senhor e o tem como Salvador e se torna um filho de Deus, parece que nós, como filhos do Senhor, vamos viver dentro de uma redoma, protegidos por Deus de tudo. E nada, absolutamente nada de ruim vai nos atingir ou vai acontecer conosco. Muita gente pensa assim. Há pessoas que acham que o fato de nós sermos filhos daquele que é dono de tudo e criou todas as coisas vai nos impedir de passarmos por certas situações ruins. Mas antes de falar desse dia ruim, ou dia da adversidade, ou dia dos problemas, e dia aqui não quer dizer necessariamente 24 horas, mas representa um tempo. Esse dia, tanto bom como ruim, pode ser semanas, pode ser meses e pode ser até anos. E às vezes esse dia não é contado nas 24 horas completas de um dia normal. Talvez vai ser meio-dia, talvez vai ser algumas horas do dia. Mas vamos lá. Vamos falar humanamente, no nosso conceito humano, daquilo que é o melhor. No dia da prosperidade, no tempo bom, no tempo de vitória, o tempo de realizações, conquistas, aquela estação da nossa vida como se fosse a primavera, tudo florido, tudo funcionando bem, sorriso no rosto, saúde física, saúde emocional. Quem é casado, casamento, indo tudo bem. Quem é pai, mãe, filhos, uma bênção. Estudando, obedientes. O dia da prosperidade, o dia bom, ele existe. E ele está para todos. E nós não podemos deixar de crer que eles virão. Tem gente que é amante da teologia da desgraça, da ideia de que crente só tem que sofrer, de que o crente que sofre é o crente que é fiel a Deus. Aí você conversa com a pessoa, e aí, irmão? E aí, irmã, como é que tá? Estou numa prova. Toda uma luta, mas é assim mesmo. Tem que ser assim. Nunca a pessoa dá um testemunho de que está vivendo um dia bom, um dia de prosperidade, um tempo de realizações e conquistas. Mas a Bíblia diz que Deus tem esse dia e esse tempo para nós. E o que nós precisamos fazer quando Ele vem? Tem a ver com Deus, tem a ver conosco e tem a ver com o próximo, com as pessoas. Primeiro tem a ver com Deus porque vem do próprio Deus. O texto fala que Deus fez tanto o dia bom como o dia mau. Nós estamos falando primeiro do bom. Nós estamos no tempo maravilhoso. A diferença de quem é um adorador, a diferença do Filho de Deus é no reconhecimento. A gente faz assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Porque, como nós falamos há pouco, existem pessoas que nem creem em Deus, não é familiarizado com nada da Bíblia. A Bíblia para essas pessoas é só mais um livro. E elas vivem também esse dia, conforme as suas habilidades, o seu trabalho, o seu esforço. Esse dia de prosperidade alcança essas pessoas também. Só que elas batem no peito, falam: fui eu. Eu cheguei no alto. Eu fiz acontecer. Mas o Filho de Deus não. Ele pega toda a glória, ele pega todo o reconhecimento e transfere para o Pai. Veio dele, foi ele, é através dele. O nome de Deus é glorificado. O dia bom tem a ver conosco, porque ele é resultado daquilo que nós semeamos. Ele é resultado daquilo que nós plantamos. A vida em si, como um todo, ela é uma colheita. Alguns pregadores gostam de reproduzir algumas frases de efeito, e algumas são boas mesmo. Nós vivemos o que nós plantamos ontem. A nossa vida é resultado das nossas escolhas. Isso é um fato. Ora, se a gente tem se esforçado, se a gente tem perseverado, se a gente tem orado, a gente tem jejuado, a gente tem clamado, a gente tem lutado contra nós mesmos, contra o mundo espiritual das trevas, contra tudo. Aí quando chega o dia da prosperidade, quando chega o tempo bom, nós não vamos usufruir? Que falsa humildade é essa? A vitória chegou, usufrua, aproveita, com intensidade, independente do tamanho dela. Porque tem gente que acha que ser vitorioso é só alcançar lugares altos, ter muito dinheiro. Às vezes é uma coisa pequena para o outro, mas é grande para você. Nós não podemos desvalorizar a vitória de ninguém, porque só quem está vivendo o dia bom sabe o que passou para chegar até ele. Uma vez um irmão, ele chegou com um carro, não era seminovo, nem velho, tinha outra classificação para esse carro, mas era o carro que ele buscou, era a conquista que ele tinha adquirido. E outro analisou aquilo e falou assim: ele está se alegrando, glorificando a Deus por causa disso aí. Mas aquele carro ali lá da década de 60, 70, era uma conquista daquele irmão. Só ele sabia que aquele bem, o que teria custado a ele ter aquele bem. A gente vai para a Bíblia, nós vemos curas extraordinárias, mas a gente vê também Deus, o seu poder se manifestando para que pessoas sejam curadas de uma dor de cabeça, de uma dor de barriga. Não é o tamanho, é quem é alvo desse dia e que sabe o que tem passado para chegar até ele, pode fazer com ele. Então, quando a vitória chegar, quando o tempo bom vir na sua vida, dê glória a Deus e desfrute. Desfrute o máximo que você puder. E eu e Esther viemos, e a gente veio de classe econômica, tem as outras classes, mas nós viemos na classe econômica como se a gente estivesse na extra classe. É a nossa vitória, é a nossa primeira classe, mexendo em tudo. Qual criança? Eu não dormi. Para que esse botão? Para que esse botão? Esther, vamos olhar isso aqui, Esther. Tá. Vem o lanche, come tudo. Minha janta, come tudo. Vamos aproveitar, filho. Porque, né? Compra tudo em dólar, então a gente sabe quanto que foi. É a nossa vitória. Foi gerada em alguns meses. Vamos nos alegrar. Não vamos dormir.
tem a ver com as pessoas. Ser abençoado por Deus não tem a ver só conosco, tem a ver com o próximo. A gente conversa com alguns empresários, desenvolve alguns trabalhos em empresa. Sempre eu falo com eles: olha, quanto mais você tem, quanto mais você conquista, parte não é para você. Parte é para alguém. Você é chamado para ser um canal de Deus na terra para abençoar outros. E a gente sabe que a Bíblia diz que tem um senhor que compete com o senhorio de Cristo na nossa vida, que é o dinheiro. A Bíblia fala que o dinheiro é o senhor daquele que não tem Cristo como Senhor. E ser liberal, ser abençoador na vida de outros, financeiramente falando, nos liberta desse domínio que o dinheiro exerce sobre as pessoas que não servem a Jesus Cristo. O tempo bom tem a ver com os outros também, não é só para nós. Não é só com relação ao dinheiro. Você tem saúde, você tem tempo, você tem dons. Você pode fazer disso tudo um tempo ou um dia de prosperidade na vida do outro. Você pode levar, sempre há algo que você pode levar para alguém e melhorar os dias dessa pessoa. Estava conversando com o pastor Fernando, ele que me trouxe, e a gente falando sobre a tecnologia, como que as coisas hoje estão assim, assustador, né? Mas ao mesmo tempo, esse tanto de contato que a gente pode ter com pessoas de outras nações, de lugares distantes, as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão adoecendo muito emocionalmente, porque gente precisa de gente. Olha aí a Esther, mas a Isabela, elas se falam pelo WhatsApp há 3, 4 anos, mas ontem elas se abraçaram, se emocionaram, ficaram abraçadas e pularam tudo, porque nada substitui esse calor do abraço, receber o hálito da pessoa, nada substitui isso. Então, nós podemos fazer o dia de alguém ser um dia próspero, às vezes com a nossa presença, com o nosso ombro disponível para alguém colocar a cabeça e descansar, com o nosso colo, com os nossos ouvidos. Tem pessoas pagando e muito caro para poder ser escutadas. Lá no Brasil nunca se viu, de um tempo para cá, tanto psicólogo, tanto psicanalista, tanto terapeuta, porque as pessoas precisam de alguém para conversar. As pessoas estão precisando de alguém que pare para poder ouvi-las, para que seu dia seja um dia próspero, para que viva um tempo melhor. As pessoas estão pagando caro para isso. O dia da prosperidade, o tempo bom, a primavera, ela está para todos. Se você ainda não está vivendo isso, você vai viver em nome de Jesus. Se você já está vivendo, glorifique a Deus, usufrua, aproveita bastante e não se esqueça, abençoe outros. Deus fez esse dia, mas existe também um outro dia, existe um outro tempo, existe outras estações, que carnalmente falando, todos nós queremos evitar. Todos nós. Ninguém gosta de passar pela dificuldade. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Mas ninguém
tem o poder de evitar que esse dia chegue. Ninguém, por mais poderoso que seja nessa terra, por mais qualificação que tenha, o dia mau, o dia da adversidade, que o texto fala, ele vem para todos nós. Considera que Deus fez aquele, mas fez esse também. Mas Deus não é bom? Deus em essência não é amor? Há poucos dias eu ouvi uma entrevista de uma atriz muito famosa lá no Brasil, falando que ela não crê em Deus. Aí, quem a entrevistava falou assim: por que você não crê em Deus? Eu não posso crer em Deus sabendo e vendo que existe tanta doença nesse mundo, tanta criança sofrendo, tanta família sendo destruída, tanta coisa má acontecendo. Isso é uma perspectiva, isso é uma visão, um entendimento de uma pessoa que ainda não se converteu, e a gente tem até que entender. Mas um filho de Deus é diferente. Quem conhece a palavra do Senhor jamais pode ser dominado por esse tipo de pensamento. Mas quando vem esse dia ou esse tempo na nossa vida, o que fazer? Tem a ver com Deus, a mesma coisa, tem a ver com quem o vive e tem a ver com o próximo. É a mesma coisa, só que é um outro tempo. É um outro tempo. Deus, ele tira por um momento a sua soberania e permite algumas coisas acontecerem dentro de um propósito que ele tem para cada um de nós. É muito perigoso a gente julgar as pessoas por aquilo que elas estão passando, igreja. Olha os amigos de Jó. Viram aquela situação, perdas, enfermidades, na vida de um homem que a Bíblia diz que o próprio Deus dava testemunho do caráter, da integridade de Jó. Não foi alguém que falou a respeito de Jó, foi quem o criou, foi o Todo-Poderoso. Aí chegam os amigos, e a Bíblia diz que eram amigos. No final da história, Deus fala com Jó, ora por seus amigos. Mas eles começaram a questionar a situação. E pior, envolveram Jó nisso. E Jó começou a ter um comportamento indevido. Nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vê um filho de Deus, um adorador, passando por um dia ou um tempo de adversidade. E quando somos alvo desse tempo, precisamos ter muito cuidado com as vozes que chegam até os nossos ouvidos. A Bíblia diz que há muitas vozes que ecoam nesse mundo. Muitas vozes. Porque só quem está vivendo isso e tem comunhão com Deus, às vezes sabe o porquê. Porque de início, por vezes, não sabe. O dia da adversidade, o tempo ruim, o tempo da escassez na vida de um adorador, de um filho de Deus, não quer dizer abandono de Deus. Não quer dizer que Deus não está com você, não está conosco. Por vezes, esse dia ou esse tempo pode se tornar os melhores dias da nossa vida. Pode ser um melhor tempo da nossa caminhada com Jesus aqui na terra. O dia da adversidade tem a ver conosco. Por quê? Porque trata da gente.
porque mexe com o nosso caráter, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa pessoa, nos leva, essas situações, nos leva a gente entender como que nós somos limitados, como que nós precisamos de Deus, como nós precisamos reconhecer quem é o Criador e quem nós somos. Às vezes vem nessa pegada de um tempo de prosperidade, de conquistas e realizações, e de repente, como uma roda gigante, a nossa vida gira e a gente se vê no tempo da adversidade, num dia mau. Aí não tem dinheiro, não tem influência, não tem posição. Enfermidade. Um dos melhores lugares para pregar, tem 2 lugares excelentes para evangelizar. E Deus me leva demais neles: hospital e velório. Pastor presidente lá do nosso ministério, por muitos anos ele ocupou um cargo político. Aí ele me ligava: Moisés, tal velório, escolhi você para ir lá dar uma palavra. Eu frequentei não sei quantos velórios na minha cidade, de gente rica, gente pobre, gente conhecida, gente anônima, e eu percebi que é um lugar bom para evangelizar, porque, como diz também o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, ali se vê o fim de todos os homens, e é melhor o fim do que o início de todas as coisas. Você pega as pessoas mais sensibilizadas, mais reflexivas, pensando na vida, e como que de repente, como uma sombra, como diz o salmista lá no Salmo de número 90, ou como um breve pensamento, a gente vai embora. Ou como diz o apóstolo Tiago, porque a vossa vida é como a neblina, que vem e logo passa. Deixa eu falar por que a minha esposa não veio. Eu contei para os pastores e vou repetir a história. Nós estávamos com quase tudo pronto para virmos aqui no final do ano. Aí o meu sonho, o meu dia da prosperidade, o meu tempo de realização, vim com a minha esposa e a minha filha. Em novembro, esperar a Esther fechar o ano letivo, final de novembro, dezembro. Em setembro, no dia 24 ou 25, foi numa terça-feira, eu moro numa cidade chamada Sete Lagoas. Lá tem mais de 7 lagoas, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu tenho uma parceria com um irmão em Cristo, um empresário em Belo Horizonte. Eu ia para lá, mas nesse dia meu coração fechou para ir para a capital. Eu falei: gente, hoje eu não vou, perdi a paz. E a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Um dos sinais, se Deus está no negócio, é quando você está em paz. Se não tiver, não avança não, ora um pouco mais. Falei: eu estou inquieto, hoje não é para mim ir para Belo Horizonte. E naquela terça-feira minha esposa me liga. A família tinha um depósito de material de construção há 30 anos na nossa cidade. Ela falou: Moisés, corre que Cibele, a minha cunhada, irmã mais nova dela, de repente caiu aqui na loja, 39 anos. O estado dela é grave, foi conduzida para o hospital. Aí fui lá, AVC isquêmico. O sangue, o oxigênio para de ser enviado para o cérebro e aí dá problema. Ela estava atendendo os clientes no balcão e ela simplesmente foi para trás lá da loja e caiu. A loja toda monitorada e depois eu fui ver o vídeo, ela foi puxar a porta de uma geladeira e caiu como uma folha para trás. É a nossa vida, gente. Foi socorrida, tinha clientes lá na loja, a minha esposa, a minha sogra estava lá. Foi constatado o AVC isquêmico. Já entubou, isso numa terça-feira. Estado gravíssimo. E foi passando os dias, aí chegou na quarta, ela foi transferida para um outro hospital.
à meia-noite, meia-noite e 5, um pastor muito amigo meu, foi meu professor de seminário, homem de Deus, homem cheio de Deus, me liga: só estou te ligando para você não orar mais, o Senhor vai levar ela. Mas você não vai falar para sua esposa, para sua filha e para sua sogra. Porque ele me conhece, ele sabe que eu já ia entrar em propósito de jejum, monte, já ia calejar o joelho. Ele falou: não faço propósito nenhum, o Senhor me mostrou que vai levar ela. E desligou o telefone. Profetas não falam muito, só dá o recado e vai embora. Aí passa quinta-feira, nós saímos um dia do CTI, e fora do hospital, minha esposa me pegou pelo colarinho e me sacudiu, falou: você não é homem de Deus? Você não ora? Você não já orou e gente foi curada? Vai lá pôr a mão na minha irmã. Eu calado, me sacudia. Cadê a sua fé? E a minha esposa, ela é nascida e criada no Evangelho, igreja metodista, mas muito mais crente que eu, gente. A minha esposa é crente, serva de Deus, mas muito mais que eu. Eu vou fazer 46 anos, converti aos 17. Sou de uma família tradicionalmente cristã evangélica, mas converti aos 17 anos. Minha esposa veio do berço mesmo. Mas a dona é crente. Estou de pé por causa de Jesus e dela. Mas ali, ela foi tomada, aquele dia mau, desespero. Segunda irmã, porque a mais velha já tinha falecido em 2007. Eu tinha 1 ano de casado, casei em 2006. Nós já tínhamos sofrido a perda da mais velha. E ano passado, a mais nova. E eu calado. Pulou para sexta-feira. Fiquei no CTI com a minha sogra até as 10 da noite. A médica chegou para mim e falou: pode ficar, é só mais 72 horas. Está batendo o coração. E é aparelho. Tomou 80% do cérebro. Menina de Deus, cantora, professora de escola bíblica infantil, uma boa formação. Quando eu saí do CTI com a minha sogra, ela olhou para mim e falou: Moisés, eu vou entregar ela. Eu vou falar que Jesus pode levar. Eu calado. E quarta-feira eu tinha recebido o telefonema. Amanhã você vai vir aqui com a Esther e vocês vão ver ela mais uma vez. Depois eu vou orar e vou liberar minha filha. E aconteceu do jeitinho que ela falou. Sábado eu e Esther entramos no CTI, minha esposa já não aguentava, via a irmã mais naquele estado. Aí minha sogra entrou com uma irmã dela e disse que a oração foi assim. Minha sogra colocou a mão na filha, já entubada, sem reação nenhuma, falou: Jesus, o Senhor não vai curar? Leva, dá fim a esses dias. Ela deu as costas, o aparelho acabou, o coração parou. Era um sábado, 28 de setembro, aniversário da minha sogra. Para caprichar, Deus levou no aniversário da minha sogra, a filha mais nova, a Cibele. É o dia da adversidade, é o tempo. Enterramos no domingo. E ali eu, cheio de projeto, vislumbrando um monte de coisa, com esse empresário. Falei: eu vou ter que ir para a loja. Ela já tinha um propósito de fechar esse depósito. Deixei tudo. Fui assumir a loja com a minha esposa. E fiquei lá uns 7 meses, abrindo a loja às 7 da manhã, fechando às 5. Demitimos funcionários, motorista, vendemos caminhão, vendemos trator e fechamos o depósito de material de construção que estava ali há 30 anos. Já aluguei parte do terreno e tem as lojas lá que a gente está
para alugar. Aí eu tinha decidido vir aqui em julho. Minha esposa falou: Moisés, vamos, mas eu vou para ficar só 7 dias. Eu falei: 9. Ah, tá bom, 9. Gente, aí eu falei assim: eu vou levar minha sogra. Minha sogra tem 72 anos. Uma mulher forte, saudável. A dor dela é na alma. Fez uma bateria de exames, mas sim, super bem. A minha sogra falou: eu não vou. Vocês podem ir? Eu falei: sim, não. Se ela não vier com a gente, ela tem que ir para casa de uma irmã, porque ficar sozinha não dá. Eu moro em uma rua e minha sogra mora na rua de baixo. A gente mora perto. Dobrou a esquina, é a casa dela. A Esté hoje praticamente mora com a avó. Mas já morava, né? Ficava assim, lá e cá. E aí Elaine me chamou e falou: Moisés, eu vou ficar com a minha mãe. Não posso deixar minha mãe. Essa semana agora faz 10 meses que Deus recolheu a Sibeli. Ela falou: vai você, Esté. Sonho da Esté vir conhecer, estar com a Isabela, conhecer todo mundo. Eu falei assim: ah, não vou, Elaine. Desanimei, sabe? Vamos lá no final do ano, o ano que vem. Desanimei, porque eu quero ir com você. Eu quero levar sua mãe. Quero que sua mãe conheça outro continente, outro país, conheça a ONG. Deus tem um propósito na vida da minha sogra. Deus pode, quem sabe ela não vê aqui esse trabalho e vai encontrar um motivo, não é? Perdeu 2 filhas. Meu sogro já é falecido há muitos anos. Aí um homem de Deus me liga. Sempre um me liga. Pastor Moisés, sonhei com você essa noite. Falei: e sabe aqueles? Quando liga pra gente, a gente fala: e lá vem. Eu chamei de brasa. É o Alisson. Está lá orando por nós. O Senhor me mostrou você falando que não vai. Você está desanimado. É para você e a Esté irem. Agora é para você e a Esté irem. Pode ir. Aí nós viemos. Para ficar 12 dias. Por isso que ela não veio. Mas a próxima elas vão vir em nome de Jesus. Aí vocês vão ver por que a Esté é bonita desse jeito. É por causa da mãe. É a mãe. Então vem, gente, na vida de uma família mais consagrada que você possa imaginar. Na vida de alguém que adora a Deus, que é envolvido com a obra de Deus, que serve a Deus, pessoas zelosas. Vem a enfermidade. Durante um bom tempo, a maioria da igreja interpretou as coisas de uma forma tão equivocada. Crente não pode adoecer. Eu vi homens e mulheres de Deus morrendo com enfermidades terríveis. Se aqueles não entrarem no céu, eu não entro. Lembro aqui de um diácono, José Estevão, 74 anos. Era meu parceiro de visita. Esse homem foi tomado por um câncer no estômago. Eu vi uma pessoa tão boa, justa, tão sério com a obra de Deus morrer em um estado assim tão terrível de aparência. Um dia eu fui visitar ele falou: pastor, ele me chamava de senhor. Eu ficava assim: me chama de senhor, não sou. Não, você é pastor, é senhor. O senhor não tem ideia, Jesus está vindo me buscar. Um homem de 1,85 m, era forte, magrinho, da finura do meu dedo, definhando na cama. Falei: Senhor. E no caso dele não houve cura. Ele foi promovido às mansões celestes. Porque morte na vida de um filho de Deus é promoção. Problema financeiro. É claro que esse dia da adversidade, esse tempo mau, tem que ser avaliado com honestidade, porque tem problemas, tem momentos ruins que nós provocamos.
Eu não estou falando disso. Aí cabe a nós resolvermos e lidarmos com as consequências. Estou falando quando a gente não espera, vem a má notícia. Estou falando nesse sentido. Mas Deus está no negócio. Nem tudo Deus vai nos responder. Quando for necessário, Deus sabe que Ele vai nos responder. E nem tudo vem no nosso tempo. Há um tempo para todas as coisas. Voltando para o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Até para uma resposta. Mas nós podemos ter certeza, esse dia da adversidade, esse dia mau, ele vai passar. Lembra da roda gigante? Gira. Como diz um pastor amigo meu, Deus já fez o mundo redondo e gira para nos ensinar que uma hora a coisa está aqui, outra hora está ali, outra... Muda. Ele muda a circunstância. Ele é Senhor da história. Passado, presente e futuro é para nós. A Bíblia diz que Ele se move na eternidade. Então vai passar. Não se esqueça disso. Quando o dia da adversidade chegar, ele não é eterno. Também, já caminhando para o final da mensagem, esse tempo, esse dia, ele tem um valor na nossa vida para selecionar as pessoas que vão caminhar conosco. Lembra que eu falei há pouco? Gente precisa de gente. Mas você quer conhecer amigos, parceiros, irmãos? Dia da adversidade. O tempo da dificuldade. É uma peneira. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho ou faz algo, realiza algo sozinho. Mas tem hora que a gente se ilude e se engana. Quantos de nós aqui não já nos decepcionamos com pessoas? Confiamos em pessoas. Confiamos a pessoas os nossos projetos e foi aquela decepção. Esse tempo da adversidade seleciona pessoas na nossa vida. Quando a Cibele estava lá, entubada, mal, um dia eu fiquei até meia-noite lá no hospital. Estava muito calor nessa época. Chega o Alisson, o Brasa. Pastor Moisés abriu a mochila. Fiz esse suco para o senhor de melancia. Trouxe aqui para o senhor. O dia da adversidade vai te mostrar com detalhes quem gosta de você. Quem vai se esforçar para, além de estar com você, te ajudar. É uma peneira para tirar da nossa vida quem não tem que caminhar mais conosco e permanecer as pessoas certas. Vai passar, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus faz e Deus fará algo inimaginável. Inimaginável. Que você ainda não viveu, mesmo você estando no pior ou nos piores dias da sua vida. Continue adorando e a servindo a Deus, porque Ele é bom, justo e fiel. Um abração. Deus nos abençoe.